Será que dá para salvar uma orquídea nessa situação e fazer com que em pouco tempo, né, em um curto espaço de tempo, ela fique bonita, se desenvolvendo desse jeito, né, com hastes e tudo mais, e principalmente com as folhinhas limpas? Pois é, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o que eu vou fazer com essa orquídea, né, para que ela se recupere, para que ela se desenvolva. Vocês podem ver a situação que ela tá. Toda queimada, toda feinha, tadinha, ó, com ataque de fungo, ataque de ácaro e tudo mais. Então, assim, tudo de ruim que poderia acontecer, aconteceu com essa coitadinha aqui. E no vídeo de hoje, a gente vai estar salvando ela, né, dando uma nova chance para que essa planta se desenvolva e fique cada vez mais linda, igual tá, né, igual estão aí essas outras que eu cultivo aqui no meu orquidário. Então, se você tem alguma planta desse jeito, nessa situação, acompanhe o vídeo que aqui vai estar a solução para você ter um resultado bom com essa planta, né, conseguir salvar ela e rapidinho ter florações. Mas antes de iniciar o vídeo de hoje, né, já vai curtindo aí, compartilhando para ajudar o canal e não esquece de se inscrever para mais dicas, que sempre eu tô mandando dicas legais, principalmente sobre recuperação de plantas que estão nessas situações críticas aqui. Então, pessoal, vamos lá, vamos iniciar o vídeo e aqui já está tudo separadinho o que a gente vai estar utilizando, né, nesse replante e na recuperação dessa orquídea. Canela em pó, o substrato que a gente vai estar replantando ela, né, junto com várias opções de vasinhos ali, que depois eu vou ensinar vocês a escolher qual o melhor vaso para plantar a sua orquídea. Vou utilizar uma tesoura para a gente cortar as partes que estão mais afetadas na planta e um alicatezinho, né, para conseguir firmar, fixar ela mais nos vasinhos e ela ter um melhor desenvolvimento. Então vamos para a planta, vamos ver a situação que ela tá. Primeiramente, vocês podem observar que ela tá com alguns ataques de fungo, né? Olha só a situação, essas manchas aqui, essas manchinhas aqui é tudo ataque de fungo, tá vendo? Ela tá com queimaduras bem graves em algumas folhas. Essa folhinha aqui, tadinha, ó, foi detonada pelo sol, né? Olha só, a plantinha chegou aqui para mim hoje, eu já corri para gravar para a gente estar salvando ela. Porque quando uma planta está nessa situação, é bem importante que vocês façam, né, o procedimento aí para poder salvar ela bem rápido. Porque quanto mais tempo ela vai ficando assim, maior é a chance dela acabar apodrecendo. Nesse caso aqui, ela tá com alguns ataques de fungo, né, de ácaro aqui também no meio dela. Só que nenhum é tão grave a ponto de matar ela. Geralmente o que mata mais rápido é o apodrecimento, né? Aquela podridão negra, podridão bacteriana também, que são manchas que surgem nas folhas e elas são manchas mais úmidas e que crescem rápido de um dia para o outro. Geralmente esses fungos, essas manchas que surgem e não crescem tão rápido, né? Eles não são tão prejudiciais. Faz a planta ficar feinha, faz a planta ficar manchada, porém não mata ela tão rápido, tá? Então, se você tem alguma planta aí com uma mancha que está crescendo e ela é mole a mancha, tem que cortar imediatamente a folha que está afetada para que você não perca a sua orquídea, tá bom? Queimadura do sol, geralmente ela fica assim, né, mais escurinha nas laterais e mais esbranquiçada no meio, tá vendo? E a queimadura do sol, quando dá nas folhas das orquídeas, né, principalmente das phalaenopsis, que são plantas mais enjoadinhas com o sol, qualquer luminosidade a mais pode acabar queimando elas. Geralmente não fica úmido, tá? Geralmente depois de um tempinho, depois de uns 3 dias, essa mancha que queimou, né, do sol, ela acaba secando. Então ficou uma mancha mais sequinha, não aumenta de tamanho se você não deixar lá no sol, né? Porque se a planta começou a queimar e você for largando, deixando, a cada dia que passa o sol vai queimar cada vez mais ela, né? Mas se começou a queimar, você retirou, essa mancha não continua crescendo, tá? Ela vai ficar do mesmo tamanho que estava, vai secar principalmente essa parte mais esbranquiçada aqui. E isso geralmente, né, não vai causar a morte da planta, a não ser que você deixe ela no sol e deixe ela continuando, né, a queimadura aí e debilitando cada vez mais. Então, assim, essa planta, as manchas mais severas que estão nelas é essa mancha da queimadura, né, principalmente essa folhinha aqui que danificou bastante, tadinha ela. E só que assim, as raízes estão até legais, vocês podem observar o enraizamento dela, ó. Ela tem bastante raizinha verde, tem algumas raizinhas arrebentadas, estragadas, tá vendo? Mas ela tem muita raizinha verde ainda, isso é um ponto positivo. Tem algumas raizinhas novas saindo, tá vendo? Outro ponto positivo que ajuda bastante na recuperação da planta, né?
Só que mesmo que você esteja plantando aí, tentando salvar uma orquídea que não tem muita raiz, se vocês seguirem essas dicas que eu vou passar para vocês, vai dar certo, tá? Elas vão brotar. O importante, gente, é a planta não ter apodrecido esse pezinho dela, o rizoma, tá? Esse pezinho aqui a gente chama de rizoma e é por ele que vai sair as novas raízes. Então, se por acaso até a parte de cima queimou, estragou, quebrou, né, morreu, tudo a parte de cima dela, se o pezinho tá verde, ela ainda pode emitir um cakezinho, ela ainda pode brotar e enraizar. Agora, se ela secou e apodreceu toda a parte de baixo e ficou só as folhas de cima, esses miolinhos aqui, aí já não tem mais jeito, não tem como salvar, entendeu? Então, para você saber se dá para salvar ou não, é isso aqui, ó, isso aqui que é a parte principal, né? É esse pedacinho da planta que vai falar aí, né, se vai dar certo ou não a recuperação dela. Se tá verde, pode seguir esse processo que vai dar super certo, tá bom? E em relação a essas manchas, eu vou passar para vocês ao longo do vídeo uma receita super legal que todo mundo tem em casa, os ingredientes, para vocês fazerem e combater tanto ataques de fungo como de ácaro, tá? Então acompanha o vídeo aí até o final que eu vou passar uma receitinha caseira muito legal para vocês estarem acabando com essas manchas aí nas folhas, né? E evitando com que as suas orquídeas acabem morrendo por causa delas, tá bom? Então vamos começar, gente, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar essa folha, tá? Ela tá muito danificada, então uma folha que tá nessa situação, vocês podem ver que a planta já tá quase descartando ela. Não vai trazer nenhum benefício para a planta, então, ó. Primeira coisa, a gente vem aqui e corta. Tá vendo, ó? Vou cortar essa folha que tá mais afetada. E essa outra aqui também eu vou tirar, ó. Vocês podem ver, essa aqui ela começou com algumas manchas de fungo, tá vendo? E isso aqui, se a gente às vezes deixar, ele pode aumentar e pode acabar passando para as outras folhas e matar a planta, né? Então, ó, essa parte aqui eu vou tirar também. Só essas duas, gente, não vou ficar cortando, não tem necessidade de ficar cortando demais a planta, tirando as folhas tudo, tá? Só se tiver muito afetada, muito atacada por fungo, para que a gente não acabe, né, perdendo a planta e fazendo esse fungo progredir e aumentar aí cada vez mais ao longo da planta. Essa outra aqui tá meio amarelinha, mas é porque a orquídea tá retirando os nutrientes que ainda restam na folhinha para depois descartar. Vocês podem ver que não tem nenhuma manchinha. Essa aqui tem essa mancha, mas é queimadura, né? E como tá só na beiradinha, eu vou deixar. Enquanto a folha tá verde, ainda tem nutriente, né? Então, assim, isso aqui vai ajudar na recuperação da orquídea. Por isso que não é bom você cortar tudo, tá? Não é bom cortar as folhas tudo, porque vai enfraquecer a planta. Tirei só a que tava mais afetada, que tava sendo já descartada, né? E essa outra aqui com essas manchas para não ter nenhum problema. Já vou jogar fora, tirar daqui de cima, né? Essa outra aqui tem algumas manchinhas amarelinhas? Tem, só que isso geralmente, essas manchas, é quando a planta fica em umidade excessiva, que as raízes ficam abafadas demais, né? Então isso eu não vou tá cortando folha por causa dessas manchinhas não, tá? Até porque essas manchas elas não aumentam de tamanho e não tem perigo nenhum de acabar matando a planta, né? Então, ó, só tiramos as partes mais críticas da orquídea, né? E agora é muito importante, depois de vocês cortarem qualquer pedacinho da planta, tá passando canela em pó. Então, ó, pega a canelinha em pó, passa onde você fez os cortes, porque ela vai selar esse corte e não vai deixar fungo entrar e afetar a planta, porque geralmente cada vez que você corta um pedacinho que seja da sua orquídea, você faz uma porta de entrada para fungos e doenças. Então sempre que cortar qualquer pedacinho que seja, passa canela em pó para que você não tenha problema com ataque de fungo nem nada do tipo na planta, tá? Então a gente já retirou a parte que está mais feia dela, né? Agora é só fazer o replante mesmo e seguir os cuidados específicos para que ela se recupere e fique igual aquelas que eu mostrei aí no início do vídeo para vocês, né? Então, ó, vamos escolher o vaso para poder plantar ela. Aqui eu tenho 3 opções, tá? Então, ó, cada um de um tamanho. Uma coisa muito importante que eu sempre trago aqui para vocês e volto a repetir, orquídea odeia vaso grande. Quanto maior o vaso, pior é o desenvolvimento, tá? Então tem que ser vasos menores. Vamos ver, essa aqui eu vou ter que colocar nesses vasinhos um pouco maiorzinhos, tá vendo? Por conta da quantidade de raízes dela, olha só. Então ela tem muita raizinha verde, a gente não corta a raiz de orquídea se ainda tá verde, pessoal, não corta, por mais que tenha muita. Quanto mais raiz, mais forte e saudável a planta vai ficar, entendeu? Então a gente não corta a raiz verde, só se tiver alguma raizinha podre, alguma raizinha seca, quiser tirar, não tem problema. E outra coisa, não lava.
tá? Não pode lavar raiz de orquídea, porque senão você atrapalha também no desenvolvimento. Só tira o substrato velho e faz o replante que tá perfeito, tá bom? Então, ó, vamos medir, vamos começar por esse vaso maior aqui. Olha só. Para a gente escolher o vaso, principalmente para Phalaenopsis, vocês têm que observar as raízes. Quanto mais a raiz cobrir o vaso ali por dentro, melhor vai ser o desenvolvimento, tá? Se a planta tem uma, duas raizinhas, vasinho pequenininho vai estar perfeito para ela, porque aí ela vai ter um desenvolvimento mais rápido, você consegue recuperar mais rápido, tá? Então observa pela quantidade de raízes. Mesmo que a planta seja grande, não tem raiz nenhuma, planta em um vasinho bem pequenininho que logo ela enraiza. Agora, se a planta às vezes é até um pouco menor, mas tem muita raiz, vocês têm que acomodar todas essas raízes em um vaso que não fique grande demais e também que não aperte demais aquele enraizamento para não abafar, né? Porque senão essas manchas aqui continuam, se ficar abafando. Então, ó, esse vaso aqui ficou até interessante, né? Vocês podem ver que cobriu boa parte ali do vasinho. Vamos ver essa outra aqui. Ó, esse vaso aqui eu já achei melhor, tá vendo? Ó, as raízes tomou um pouco mais conta aí do vaso, né? E não ficou uma coisa muito apertada. Vocês podem ver, ó, que ficou alguns espaços pra gente encaixar alguns pedacinhos aí de substrato. E esse outro menorzinho ainda aqui, ó, que também ficou legal, tá vendo? Dá espaço pra gente colocar o substrato, né? E a planta vai continuar se desenvolvendo. Então vamos lá, olha só. Eu posso plantar ela, esse aqui eu já vou descartar porque ele é o maior, às vezes vai atrasar um pouco o desenvolvimento. Eu posso plantar ela ou nesse que ela tá agora, tá vendo? Ou nesse outro. Eu vou deixar no que ela tá agora porque não ficou muito apertado, ficou um vasinho legal e a boca do vaso é um pouco mais larga do que esse outro. Tá vendo que esse outro é mais fundo? Geralmente quanto mais fundo e mais fininho é o vaso, mais abafado fica as raízes. Então vasos com a boca dele mais aberta, né, que eles são mais largos assim, é melhor porque entra mais ventilação e evita, né, que a planta fique muito abafada, muito úmida, né, aquelas raízes ali dentro, e isso causa apodrecimento, não desenvolve muito bem a orquídea, né? Então vamos lá, a gente já escolheu o vasinho, agora a gente vai ter que arrumar um jeito de fixar essa planta ali dentro. Ela não pode ficar caindo para os lados, se ela ficar caindo para os lados, não vai para frente, não enraiza. Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão pegar um arame, ó, um arame que, assim, ele não pode ser fininho demais, ele tem que ser um pouco resistente, mas não pode ser muito grosso, muito duro, porque senão vai dar trabalho para você modelar ele. Pegou um arame, gente, vocês vão dobrar da seguinte forma, ó, desse jeito, tá vendo? Passa um pedacinho, dobra de novo. Vocês vão formar um U, com uma perninha maior e uma perninha menor. Na perninha menor, vocês vão fazer uma voltinha, olha só, tá vendo? Essa voltinha aqui, ela vai vir na borda do vaso. Desse jeito, vocês conseguem fixar muito melhor a sua orquídea do que colocar aqueles palitinhos de bambu dentro do vaso, que geralmente não fixa muito bem a planta, entendeu? E quanto mais fixada, quanto mais forte ficar a planta ali dentro do vaso, melhor vai ser o desenvolvimento e mais rápido, né? Então, ó, colocou essa bordinha aqui no cantinho e aperta bastante para fixar mesmo, tá? Então vocês podem apertar aí esse araminho sem dó, porque é aqui que vai ser o início, né, da fixação, da sustentação dessa orquídea que a gente vai colocar nesse vasinho. Aqui agora eu posso cortar um pedaço desse arame, não precisa ficar grande demais, tá? Agora, pessoal, a gente vai posicionar ela. Já colocamos o aramezinho, agora a gente posiciona. Phalaenopsis, uma dica: coloca elas mais deitadas no vaso. Se você coloca muito em pé, aqui enche de água e apodrece. Então, coloca ela mais deitada, que geralmente no ambiente natural elas ficam mais deitadas assim, ó, nos troncos, né? Porque assim, pode chover, pode ter umidade que não vai ficar nada acumulado aqui no meio. Aí a gente vai pegar ela, ó, vai acomodar as raizinhas ali dentro, sem quebrar, sem danificar essas raizinhas, tá? E vamos arrumar um jeito de amarrar ela, ó. É legal quando vocês fizerem isso, esse aramezinho, vocês estarem amarrando ele em haste floral velha. Tá vendo que aqui ficou uma haste, um toquinho de uma haste velha, que eu nem tirei? Exatamente por isso, porque é por aqui que a gente vai fixar ela, ó. Aqui eu já pego e amarro, porque a planta já vai ficar firme, deitadinha no vaso, tá vendo?
Aí a gente já não vai ter mais risco de apodrecimento do miolinho dela, tá? Eu sei que às vezes fica meio esquisito fazendo desse jeito aqui, mas é o melhor, não vai te dar problema, não vai trazer dor de cabeça em relação ao apodrecimento. Pegou, posicionou ela deitadinha, pegou esse arame que a gente colocou, ó, amarra. Como eu tô amarrando numa haste velha, que já até secou, aqui pode apertar bastante, tá? Não precisa ter dó, não. Se por acaso a sua não tiver uma haste floral antiga, né, e você tem que fazer isso, amarra ela mais ali no pezinho, só que não aperta demais, para você não quebrar o rizoma, não estragar o rizoma e acabar matando a planta, tá? Então, se for numa haste floral, pode apertar sem dó. Se for no pezinho, vai com cuidado para não quebrar a plantinha, não acabar matando ela, tá bom? O plantio tá praticamente feito, né? Se vocês quiserem até deixar desse jeito e manter a umidade certa ali, ela enraiza e se desenvolve, tá? Porque vocês podem ver que teve bastante raizinha. Mas agora a gente vai colocar alguns pedacinhos de carvão, porque geralmente ele estimula o crescimento, estimula o enraizamento, principalmente das orquídeas. Então, assim, por mais que você não cultiva no carvão, se você for recuperar uma orquídea, é legal você colocar pedacinhos de carvão, porque ele vai ajudar no enraizamento e na recuperação mais rápida da planta, tá? Outra coisa importante, orquídea que está debilitada, que você está tentando recuperar, tentando salvar, não deixa florescer, principalmente Phalaenopsis. Elas têm mania de, quando elas estão morrendo, emitir haste floral, e aí a pessoa acha que já salvou a planta, sendo que na verdade a planta está dando um tchau, né, para a pessoa. Então, assim, se tiver debilitada, principalmente as Phalaenopsis, e tiver saindo haste, corta, não deixa, tá? Faz a planta jogar a energia que ela ia jogar para aquela floração, para o enraizamento, que é o que ela tá precisando no momento, tá bom? Então, ó, ficou desse jeito, tá vendo? Ficou desse jeito. Ela tá um pouco feinha, né? Lógico, a gente tá tentando salvar ela, mas é isso, ó. Depois disso, pedacinho de carvão, aquele carvão vegetal de eucalipto mesmo, tá? Não tem segredo, coloca os pedacinhos ali, ó. Vai encaixando. Nesse caso eu vou colocar pedaços maiores, porque se a gente coloca pedacinho pequeno demais e vai abafando a planta muito, surge mais manchas daquela e a planta vai ficar cada vez mais feia. Então, ó, a gente coloca com cuidado, principalmente com essas pontas novas de raízes, né? E é isso, ó, vai completando aí de substrato, coloca o carvão. Não precisa exagerar, né? Ó, depois é só molhar direitinho, sempre que secar ali o substrato, sempre que secar as raizinhas, molha de novo, tá? E ó, tá feito praticamente aí o nosso plantio. Tá vendo que eu deixei as raizinhas mais expostas para não ter perigo de ficar muito abafado e não acabar manchando a planta, né? Trazendo ataque de fungo nem nada do tipo. Ó, deixei as raizinhas mais livres, né, mais expostas para pegar a ventilação, para ficar mais legal aí o desenvolvimento. E assim agora é só aguardar, né? Nesse caso aqui, como a planta está atacada por fungo e tudo mais, a receita, vou passar para vocês. Você mistura água e leite, leite de caixinha integral, água e leite em partes iguais. Eu vou fazer isso e vou passar nessa planta 3 vezes por semana, tá bom? Então, 3 vezes na semana, vem aqui e joga a mistura de água com leite durante 1 mês e meio, mais ou menos, tá? Isso vai combater os ataques de ácaro e de fungo, vai impedir que eles continuem, né? A gente já retirou a parte mais ruim da planta, né? Que ela estava em um substrato péssimo e tudo mais, tirou a parte que estava mais afetada, já plantou do jeito certinho, posicionou ela direitinho. Agora, utilizando essa mistura de água com leite, a gente vai conseguir impedir o desenvolvimento desses fungos aqui, entendeu? E aí é só aguardar a brotação de uma nova folhinha aqui, ela vai crescer, vai se desenvolver perfeitamente, tá bom? Durante os próximos dias aí, enquanto ela não enraizar e não começar a sair folhinha nova, igual eu falei, não deixa florescer. Se sair uma hastezinha, corta, tá? Porque aí, ao invés dela desenvolver uma haste e gastar energia com aquilo, ela vai gastar energia com o enraizamento, que é o que ela precisa no momento. Pega um preguinho enferrujado. Eu tô meio sem prego aqui hoje, mas vamos lá, ó, vamos fingir aqui, deixa eu mostrar para vocês. Um preguinho enferrujado, coloca assim no substrato, ó, no meio das raizinhas. Ele vai estimular mais o enraizamento da planta. No caso de Phalaenopsis, se quiser colocar uma colherzinha de canela em pó no substrato também ajuda, vai ser bem legal aí, vocês vão ter um desenvolvimento interessante, tá bom? Mas enfim, é isso, não exagera na umidade depois do plantio, né? Mas o maior segredo é saber se a planta ainda dá para salvar, ver se o rizoma tá verde e não errar no tamanho do vaso, tá? Não planta
planta, principalmente as phalaenopsis em vaso grande demais, porque não dá certo. Elas precisam de pegar um pouquinho de sol. Se você tem um orquidário, pode colocar no sombrite de 70%, pegando sol praticamente o dia todo, porque o sombrite filtra o sol e vai impedir queimaduras, né? Agora, se você não tem sombrite, não tem orquidário, coloca num cantinho da sua casa que pega o solzinho do início da manhã ou do finalzinho da tarde. Sabe aquele sol mais fraquinho? Para evitar que a planta acabe queimando, entendeu? Então, se não tem sombrite, coloca num cantinho aí que pega um solzinho mais fraco para não ter problema de queimadura. Desse jeito ela já consegue desenvolver e vai florescer perfeitamente, tá, pessoal? Depois disso, depois desse replante, vocês mantenham aí mais ou menos a taxa de replante do seu orquidário e das suas plantas de 3 em 3 anos, replanta, para não ter perigo do substrato envelhecer, começa a manter muita umidade e tudo mais, entendeu? Então, aqui, geralmente de 3 em 3 anos eu troco o substrato delas, né, mais ou menos isso, mas é só ir observando mesmo. Você só vai molhar quando tiver seco o substrato. Se tiver úmido, não molha. Por mais que Phalaenopsis gosta de umidade, o excesso vai matar a planta e também, ó, se não matar, vai fazer isso aqui, vai manchar ela todinha com essas pintinhas aqui amarelas, tá bom? Enfim, é isso, né? A mistura d'água com leite, igual eu falei para vocês, e o segredo aí do desenvolvimento da planta agora é no cultivo, pegar um pouquinho de luz do sol e não exagerar nas regas, tá? Mesmo que você não tenha adubo, mesmo que você não tenha enraizador, ela vai desenvolver. Fazendo isso aqui, ela desenvolve. Eu não uso enraizador nelas e elas enraizam e se recuperam perfeitamente, tá bom? Com o passar do tempo aí eu vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento dessa planta, igual eu sempre mostro, né? Logo, logo ela já começa a sair folhinha nova. Essas manchas aqui não vão sumir, vai ficar sempre aqui, né? E aí conforme ela for saindo as folhinhas novas, elas vão vindo mais limpinhas, mais bonitinhas, mas o importante é tratar isso aqui. Pode usar água com leite que vai resolver, quem gosta de coisas mais caseiras aí, né? Vai dar certo, eu utilizo bastante aqui nas minhas plantas e sempre tenho resultados positivos, tá bom? Enfim, pessoal, o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas, para sempre que eu mandar vídeos novos, vocês receberem, tá bom? Qualquer dúvida que ficar em relação a salvar a orquídea e ir no cultivo das Phalaenopsis, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Um beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã eu tô aqui de novo com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas para vocês, tá bom? Um beijão, tchau, tchau, gente!